Aleluia. Senta aí no seu lugar. Aleluia. Amém? Todo mundo conseguiu se acomodar? Glória a Deus. Queridos, eu sou o pastor Bruno. Essa é a Dani, minha esposa, a mulher mais linda que existe. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Nós vamos falar sobre crescimento espiritual. Amém? Amém, queridos, a paz do Senhor. Que bom que você está aqui, que você continuou aqui, né? Glória a Deus. Que privilégio nós estarmos aqui, amém? Vocês vão receber aí no seu lugar, quando a gente vai falando, uma lembrancinha. Quem me conhece sabe, né? Tem que ter alguma coisa, um mimozinho, algo para vocês guardarem. E nesse bilhete que está sendo entregue para esses adolescentes lindos, vamos aplaudir o Senhor pela vida desses adolescentes? Não sei porquê, mas é a equipe mais linda dessa igreja. Glória a Deus. Nesse cartãozinho, amados, que vocês estão recebendo, vocês podem guardar na sua Bíblia para você não se esquecer mais dessa imersão. Está escrito assim, olha: o real crescimento espiritual jamais será uma busca individual e solitária. A maturidade é alcançada por meio dos relacionamentos e de uma vida em comunidade. Amém? Eu deixei embaixo para você assim, ó: escreva doces momentos com os seus liderados. Amém? Aleluia. Amém? O pessoal está entregando aí. Enquanto eles terminam, nós já vamos começar, para a gente ganhar tempo. Amém? Nós vamos falar de crescimento espiritual, certo? Queridos, está todo mundo conseguindo me ouvir? Está tranquilo? Eu estou me recuperando ainda, minha voz ainda não está 100%, mas vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Crescimento espiritual. Existem, irmãos, algumas formas de fazer com que aconteça o crescimento espiritual. Amém? Existem algumas maneiras, algumas ferramentas. Mas as ferramentas de crescimento, das ferramentas que nós temos, uma delas é mais importante que todas as outras. Amém? Quantas são as mais importantes? Uma delas. A ferramenta mais importante no crescimento é o discipulado. Repete comigo: discipulado. Discipulado é a forma mais importante de trazer crescimento. Amém? Quando a gente fala em discipulado, a gente tem algumas, como é que eu posso dizer? Algumas informações que nós já temos a respeito desse tema. Às vezes a gente fala sobre discipulado e a gente pensa logo: discipulado é a minha reunião toda terça-feira aqui na igreja. Não é verdade? Mas como o pastor Elton já disse, é o nosso grupo de discipulado. Porque o discipulado que nós queremos trazer aqui não é o discipulado das nossas reuniões às terças. Também, mas não é só isso, é muito mais. Então a gente quer trazer uma clareza sobre o que é discipulado. E nós vamos falar sobre 5 chaves para um discipulado eficiente. Amém? Quantas chaves? 5 chaves para um discipulado eficiente. Quando a gente fala de discipulado, a gente fala de gerar vida naqueles que estão sendo discipulados. Vamos ler um texto, irmão? Talvez você já conhece, já até decorou esse texto, mas vamos ler de novo. Mateus 28, 18. Por favor, abre a sua Bíblia. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Amém? Todos encontraram? Quem encontrou fala assim: glória a Deus. Quem não encontrou fala assim: misericórdia. Meu Deus, gente. A gente espera só mais um segundo, tá? Mateus não é tão difícil de achar não, hein? Vamos vigiar. Aleluia. Tá aí. Vamos ler aqui para todo mundo acompanhar, tá maior, né? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado
toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Amém? Só até aí. Portanto, vão e façam discípulos. Jesus não deu opinião, Jesus não deu um conselho. Ele está no imperativo, para quem gosta de português, é uma ordem. Vão e façam discípulos. Para quem que ele estava falando? Para quem que foi direcionado esse texto? Quem sabe? Para os próprios discípulos. Deus disse para os seus discípulos: vão e façam discípulos. Então, nós temos que entender esse ciclo, porque a obra de Deus ela é geracional. Se a obra que Deus me deu está terminando em mim, tem alguma coisa errada. Na verdade, ela não deve terminar em mim, como ela deve melhorar após mim. Vocês estão entendendo? Os meus discípulos têm que fazer obras maiores do que as minhas. Eles têm que ser melhores do que eu jamais fui. Esse é um discipulado eficiente. É fazer discípulos ainda melhores. Então a gente quer desmistificar um pouco o que é o discipulado, o que é ter discípulos. Eu tenho discípulos, mas a gente é discípulo? Tem toda uma pergunta envolta nesse assunto. Mas Jesus disse: vão e façam discípulos. Então é nossa responsabilidade como igreja fazer discípulos. Mas eu faço bons discípulos sendo um bom discípulo. Tem alguém que é um bom discípulo aqui? Você está na vista do seu líder aí? Você consegue olhar para o seu líder aí? Se você conseguir, dá uma olhada para ele e pergunta assim: eu sou um bom discípulo? Responde não, irmão. Você que é líder, não responde não. Olha para ele aí e pergunta: eu sou um bom discípulo? Agora você que ouviu a pergunta responde assim: você é um ótimo discípulo. Se ainda não é, profetiza, amém? Glória a Deus. Fala: você é um ótimo discípulo. Glória a Deus. Nós vamos profetizando, né, irmão? Até eu acredito no poder da profecia, amém? Tem mais alguém que acredita aqui? Então vamos profetizar. Glória a Deus, amém? Então nós vamos falar sobre essas 5 chaves que nos levam para um discipulado eficiente, tanto quanto sendo ovelha, quanto sendo discipulador, amém? Presta atenção aqui, tem uma frase muito importante, eu preciso que você grave ela até o final da ministração, amém? A salvação para nós é de graça. Vamos repetir? Mas o discipulado nos custa tudo que temos. Amém? Vamos falar mais uma vez? Amém. Glória a Deus. Discipulado custa tudo que temos. Amém? Amém, glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz. Que Deus esteja conosco, amém? Amém, boa noite. Paz seja com todos. Meu nome é Josué, sou casado com a Elda. Eu sou a Elda do Josué. Somos pais. Tá bom, pastor. Amém. Somos pais da Larissa e da Ana Luísa. E somos supervisores de células, amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira chave que o pastor Bruno citou aqui, que é para que se desenvolva um bom discipulado. Nós estamos ouvindo aqui ao longo da tarde, né, que precisamos avançar, que precisamos expandir, que precisamos, né, crescer, mas que tudo isso seja com sabedoria e com muita saúde, não é mesmo? Nós vamos falar sobre uma dessas chaves, que é a aliança. A aliança é a primeira chave que nós vamos citar aqui hoje, dentre, né, as 5 que o pastor Bruno falou. Então, no discipulado ocorre o crescimento espiritual. O crescimento espiritual, da forma que eu falei, né, é necessário que ele seja saudável. E às vezes
nós nos sentimos bastante confortáveis em ser criança. Ser criança é muito bom, ser cuidado é muito bom, né? Mas como nós aprendemos aqui com os nossos pastores, quando você chega numa célula, quando você chega no ministério, você recebe um cuidado e logo você já tem que se dispor. E agora, como eu posso ser útil aqui? Como eu posso ser útil no ministério? Como eu posso ser útil na célula? Assim como eu fui cuidado, de quem que eu posso cuidar? Então, para que isso ocorra, é necessário que haja aliança. E quando nós falamos em aliança, tem um texto na Bíblia que nos remete, né, a essa aliança. É um termo que é muito, um texto que é muito utilizado, principalmente nos casamentos, que está lá em Ruth, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Você pode abrir para acompanhar também. É um texto que é citado muito conhecido de nós, mas é um texto que nos traz uma revelação muito profunda toda vez que nós lemos. Está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Está escrito assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais acompanhe. Cadê? Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. É um texto, conforme eu falei, muito conhecido. Esse texto nada mais é do que um diálogo que estava acontecendo entre Ruth e a sua sogra. Ruth havia perdido o seu marido. Noemi, que era sua sogra, havia também perdido o seu marido, né, que era o sogro, né, do marido de Ruth, e havia também perdido o seu outro filho. Então, na verdade, Noemi estava sozinha com as duas noras. Uma das noras, né, optou em seguir o seu caminho, foi seguir um caminho diferente das duas, e Ruth se propôs em fazer uma aliança com a sogra. Então, isso aqui é um diálogo que aconteceu entre Ruth e Noemi. Ruth não era hebreia, Ruth era moabita. Mas quando Noemi havia decidido a retornar para sua terra natal, Ruth decidiu fazer uma aliança com ela. Falou com ela: minha sogra, não me obrigues a deixá-la, porque eu estou decidida a fazer uma aliança com você. Então, onde você estiver, lá eu estarei. Onde você pousar, ali pousarei. O seu Deus será o meu Deus, a sua terra será a minha terra, o seu povo será o meu povo. Então, daí a importância que se tem a aliança. E aí nós vimos aqui nesse texto que a aliança, ela não pode ser formada em emoções. A aliança, ela tem que ser formada em decisão. Em decisão. Porque a emoção, ela nos engana muito. O coração do homem, ele é enganoso. Então hoje você está bem, a aliança está de pé. E amanhã, se você não estiver tão bem, a aliança vai se romper. Então a aliança é feita, se pauta em decisão. Nós estamos aqui falando de célula, estamos falando aqui de crescimento. Então o líder de célula, o anfitrião, ele não pode estar com a sua aliança firmado na emoção. Porque se nós formos olhar a emoção, hoje terá célula. E semana que vem, se o time perder, se você não estiver tão animado, né? Quantos aqui já foram para a célula desanimados? Eu acredito que vários. Mas por causa do seu compromisso, da sua aliança, você foi. Por causa da fidelidade que o Senhor tem com você, que você sabe disso. Você sabe que você pode estar desanimado, mas chegando lá, o Senhor vai te animar. O irmão fala um testemunho, conta um testemunho, uma experiência dele, e você cresce através do testemunho dele. Isso é fruto, isso é resultado da aliança que você tem com o Senhor e com os membros da sua célula. Então isso é aliança. A aliança é baseada em decisão. E essa decisão, ela tem que ser consciente, ela tem que ser fiel e tem que ser madura. Ruth sabia que Noemi não poderia oferecê-la nada. Tanto é que, se você continuar lendo,
né? O que Noemi falou para ela aqui? Ruth, vai seguir o seu caminho, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho mais filhos, nem mesmo que se eu me casar e tiver novos filhos, como que você vai esperar esses filhos crescerem para você se casar novamente? A resposta de Ruth foi o seguinte: eu não estou preocupado com aquilo que você tem, com tudo aquilo que você tem para me oferecer. Eu estou decidida a manter de pé a aliança que eu tenho com você. E daí você já sabe a história. Ruth se tornou uma pessoa próspera ao casar, né, com seu marido, que é para nós uma simbologia do próprio Cristo. Então ela foi próspera, ela se deu bem em função dessa aliança que ela fez. Amém? Então, hoje estamos bem, a aliança tem que estar bem. Se amanhã estivermos mal, a aliança tem que estar de pé. Então essa aliança não pode se tratar de uma maneira institucional de cuidar das pessoas. A aliança não pode se tratar de uma relação institucional, uma relação de patrão e empregado, uma relação de professor e aluno. Essa aliança tem que ser firmada numa relação familiar, numa relação de paternidade. Nós temos ouvido tanto falar sobre paternidade, e tem um texto lá de Tito, onde Paulo, né, que era o pastor, que era o discipulador de Tito, quando foi se referir a ele, a carta de Tito, no capítulo 1, versículo 4, falou assim: a Tito, meu verdadeiro filho. Então essa tem que ser a postura de um discipulador para o discipulado, e vice-versa. É uma relação de paternidade. Então não é uma relação de empresa. Essa aliança não pode ser uma aliança qualquer. Essa aliança precisa ser tão forte que ambos, ou seja, o discipulador e o discipulado, caminhem de tal forma que um confie no outro e se importe, proteja, se entregue um pelo outro. Qual que é o exemplo que nós temos disso? O exemplo do próprio Cristo. Então a nossa relação tem que ser a relação de que, se for necessário, nós vamos nos entregar uns pelos outros, assim como nós aprendemos com o Senhor Jesus. Amém? Então, essa aliança não pode ser unilateral, ela tem que ser bilateral. Essa aliança tem que ser do discipulador para o discipulado e vice-versa, porque senão a aliança não vai se manter de pé, a aliança pode se romper. Então, você como discipulador, essa palavra é para o discipulador, fique atento, porque você vai ter que passar para o seu discipulado, não nada mais é do que a palavra do Senhor, porque a fidelidade do seu discípulo não está sendo fiel ao time que você torce, não é ser fiel à comida que você gosta, não é fiel àquelas coisas que você mais gosta, mas sim a palavra do Senhor. Você como discipulador, você tem a responsabilidade de fazer o máximo, de trabalhar o máximo, para que seja impresso no seu discipulado as características de Jesus. O caráter de Jesus tem que ser impresso no seu discipulado, e não a sua forma de pensar, e não o seu jeito de pensar. Então essa tem que ser uma verdade que nós não podemos deixar de lado. Fique atento a isso. O seu discipulado não é o seu capacho, não é o seu aprendiz daquilo que você mais gosta, e sim da palavra do Senhor. Amém? Então, só para reforçar aqui, que você não se esqueça mesmo, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Amém? Aleluias, glória a Deus, Renato. Vamos repetir de novo essa frase? Já decorou? Repete comigo: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Deixa eu me apresentar, sou o Lucas da Jeane. Eu sou a Jeane do Lucas. Amém, amados? Quero continuar aqui que o Josué estava falando, na segunda chave. A primeira chave é aliança, a segunda é formação e não informação. Nós devemos formar discípulos, Dentro dessa questão do crescimento, dentro dessa chave do discipulado, é necessário que formamos discípulos. E aquilo que o pastor Bruno falou aqui no começo, discípulos formam discípulos. Não há outra maneira, não há outra forma. E sempre quando eu lembro
de questão de discipulado, de discípulo, além de Jesus com os seus discípulos, eu lembro de Paulo com Timóteo. E é por isso que nós vamos abrir lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, se puder projetar aqui para mim, por favor, no versículo 1 e 2. Não tem como, amado, não pensar em discipulado e não pensar em Paulo e Timóteo. Isso é muito fundamental, muito importante. Olha o que diz 2 Timóteo. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Ou seja, discípulo gerando discípulo. Paulo chama Timóteo de meu filho, ou seja, meu discípulo. Assim como eu confiei a você, a minha palavra, o meu testemunho, confia também em seus discípulos. Ou seja, forma discípulos também, para que eles sejam como você está sendo comigo. Então é muito importante, amado, isso. E discípulo não é fácil formar. Por quê? Porque discípulo é uma pedra, pensa numa pedra preciosa. Diamante a gente acha ele na forma bruta. Não acha ele bonitinho, naquele formato todo maravilhoso, como nós vimos em muitos lugares. É na forma bruta. E ele precisa ser o quê? Lapidado. Precisa ser lixado. Precisa ser esculpido para chegar naquela forma. E discipulado não é diferente, amado. O discipulado é necessário, é preciso passar pela lapidação, é preciso esculpir. Então o discípulo é toda essa pedra que é necessária ser esculpida. E não é um HD, não é onde nós inserimos informações. E muitas vezes nós pensamos que crescimento é estudar, é ler. Não é somente isso, é também formar, é também dar forma, é também formatar, é também dar ali, gerar. E nós temos uma forma muito preciosa, nós temos já uma forma já estabelecida. Qual que é a melhor forma que nós temos que dar toda a forma ao discípulo? É isso mesmo, Jesus. Jesus, amado. Jesus é a nossa forma. Já viu quando você vai fazer um bolo? Dependendo do jeito, da maneira que você quer o bolo, você tem a forma lá, seja de coração, seja quadrada, seja redonda. E o discipulado é a mesma coisa, amado. Nós já temos a forma. Nós somos cristãos. E cristãos são pequenos cristos. Não há outra diferente. Eu não formo discípulo conforme eu quero, conforme a minha imagem. Porque eu não sou perfeito. Eu erro muito. Então não vou formar discípulos como eu. Senão ele vai cometer os mesmos erros que eu cometo. Eles vão ter as mesmas falhas que eu tenho. Mas Jesus não. Quando nós formamos, quando nós esculpimos, quando nós ali moldamos a forma de Cristo, não tem erro. Um discípulo nasce, um discípulo é formado. E assim ele será capaz também de formar outro discípulo. E é engraçado porque eu lembro muito, eu tenho, quem tem filho pequeno sabe, a gente brinca de massinha de modelar. Quem tem filho pequeno já sabe. E normalmente vem umas formas, aquelas forminhas de estrela, de coração, quadrado. E a gente brincando ali, espalha a massinha e vai formando. Você quer uma estrelinha, vai lá, pressiona a estrelinha e forma uma estrelinha. Ou seja, é assim que nós formamos. Nós temos um molde, Cristo. Vou fazer meu discípulo, vou colocar ele na forma de Cristo. Ele está caminhando, ele está andando, está sendo formado. Glória a Deus. Não está? Então eu vou lapidar. Eu vou tirar aquilo que não é de Cristo, aquilo que não pertence a Cristo. Então formar discípulos é tirar tudo aquilo que não pertence a Cristo. Tudo aquilo que não há imagem e semelhança de Cristo. E nós sabemos, que na queda nós perdemos essa característica. E nós precisamos resgatar. Então quando nós formamos a imagem, resgatamos a imagem de Deus, a imagem de Cristo. Mas também às vezes, quando a gente estava lá brincando, às vezes a forma falhava, não dava certinho uma estrelinha, não dava certinho um cavalinho, não dava certinho um coração, e ali a gente colocava massinha para complementar, para dar forma. Ou seja, nós retiramos o que não é de Cristo, mas também nós devemos colocar
aquilo que é de Cristo. Ou seja, tirar tudo que não é de Cristo e inserir tudo que é de Cristo. Isso é formar, mano. Isso é moldar. Isso é colocar, isso é fazer discípulo. Não tem forma, não tem maneira. Dói, dói. Machuca, machuca. Mas é necessário para o crescimento, para o desenvolvimento, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, discípulos melhores, filhos melhores. E para isso, amada, não tem forma, não tem jeito. É batalhar, é trabalhar, é esforço, é dedicação. Eu dou aula do batismo aqui e eu falo, gente, vocês são também muito assim, você quer muito batizar. Porque acordar de manhã, domingo, para estar no culto, para escutar alguém falar, é porque quer batizar. Poderíamos estar em outros lugares. Eu poderia estar com a minha esposa. Normalmente, domingo pela manhã tem pão de queijo lá em casa. Então, eu poderia estar tomando um cafezinho quente, comendo pão de queijo. Mas estamos aqui, porque nós sabemos aquilo que nós somos chamados. Nós sabemos aquilo qual o Senhor nos propôs. Porque eu fui formado discípulo e eu quero também formar discípulos. Então, mais uma vez, amado, para não deixar escapar, para você sair daqui com essa frase batendo no seu coração, mas também na sua mente, fala comigo. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Amém, amado? Amém, aleluia. Glória a Deus. Eu entendi, viu, Lucas? Eu entendi domingo de manhã, pão de queijo. Amém. Glória a Deus. Quem entendeu aí? Diga amém. Fui convidada. Amém. Vamos repetir a frase? A salvação é de graça. Mas o discipulado custa tudo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Ronaldo da Beth. Eu sou a Beth do Ronaldo. Aleluia. Aprenderam? Casais, hein? Casados. Os casais casados. Amém. Obrigado, amor. Nós vamos falar agora da terceira chave, né? Sobre o discipulado, sobre o crescimento espiritual. Essa terceira chave é o relacionamento. Amém? Apareceu aí? Relacionamento. O relacionamento no discipulado é algo assim muito precioso. A Bíblia fala assim que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. E isso acontece no relacionamento. Alguém assistiu aquele filme O Náufrago? Já? Levante a mão aí quem assistiu. Ele tinha um relacionamento lá, né? Com quem? Com o Wilson, né? Quem que era o Wilson? Uma bola, né? Não é verdade? Por quê? Porque ele tinha, o ser humano, ele tem a necessidade de se relacionar. É necessário nos relacionarmos para a gente aprender, para a gente crescer. E no discipulado não é diferente. Esse relacionamento, ele é diferente porque ele não é um relacionamento formal. Ele não é algo assim que a gente tem que, dá licença, ô Lucas, vou lá na sua casa domingo, amém? Comer um pão de queijo, né? E também não é tão informal que você pode chegar invadindo aquela questão, a casa, entrar na vida da pessoa. É mais um relacionamento de paternidade. Amém? Assim como Cristo chamou seus discípulos, né? Lá em Marcos, capítulo 3, verso 14, pode projetar, por favor? Se quiser abrir a Bíblia também, Marcos 3, 14, diz o seguinte: amém? Então, né, escolheu 12, designando os apóstolos. Peraí, pegou uma parte aí, faltou uma parte. Então, vou ler minha versão aqui que está mais completa, né? Então ele escolheu 12 deles para estarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Mas nesse versículo aqui o que mais chama atenção é: então ele escolheu 12 para o quê? Estarem com ele. Ou seja, Cristo chamou aqueles 12 para ter um relacionamento com eles, para aprender, para ensinar com eles. Então o discipulado na célula, o discipulado, né, da supervisão, ele tem muito isso, um relacionamento, estar junto, né?
Dizia, né? Diz ainda um amigo meu, um antigo amigo meu, que o crente ele tem que fazer duas coisas juntas. A primeira delas é orar. A segunda é comer junto. Não é? Orar e comer. Estou precisando ir na casa de alguns aí, discípulos aí, para a gente estar almoçando, né, jantando juntos, não é isso? Amém ou não amém? Amém ou não amém, né, pastor? Então, esse relacionamento é criado assim. Nesse relacionamento que você vai entender a necessidade do seu discípulo. A célula é muito bom, aquele momento de célula, de conversa, de ministração da palavra, mas quando você tem um relacionamento mais próximo, né, de estar junto com aquela pessoa, de paternidade mesmo, você sente a sua necessidade. Você vai até a casa do seu discípulo, lá você sabe se ele está precisando de oração, você sabe se ele está precisando de algum mantimento, você sabe se as contas estão em dia, se ele está empregado ou não, se ele está satisfeito, se ele tem algum problema no casamento. Então, esse relacionamento é que traz, né, é mais uma chave para que a gente possa crescer espiritualmente, né? Se você não percebeu, nós estamos falando desde de manhã sobre a nossa visão, né, que é o evangelismo, a multiplicação ainda vai vir, e o crescimento espiritual. Quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais vidas nós vamos alcançar, amém? Amém ou não amém? Aleluia, né? E para a gente firmar no coração mais uma coisa, vamos repetir aquela frase, né? A salvação é o quê? De graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Às vezes, algumas pessoas até nos perguntam, né? A minha, a Beth, né? Ah, Ronaldo, você e a Beth, nossa, estão na igreja todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Onde vocês acham tempo para isso, para aquilo? Meu irmão e minha irmã, depois eu vou entrar na quarta chave aqui e vocês vão entender. É gratificante o que nós fazemos. É gratificante porque, já entrando na quarta chave, né, que é o padrão, nós temos que seguir um padrão. E o padrão é Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, fala assim, Paulo diz, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma vez, quando eu li esse texto, eu fiquei assim, meu Deus, né? Isso é poderoso. Eu já vi pastores pregando aqui, não aqui nessa igreja, né, pastor? Mas que disseram assim, olha, não olha para mim, não, olha para Cristo. Eu fiquei assim, meu Deus, será que é verdade? Será que eu tenho que olhar para Cristo? Aí quando eu li para esse texto assim, eu falei assim, mas eu tenho que olhar para Paulo, porque em Paulo eu tenho que enxergar Cristo. Por que eu estou sempre na igreja, eu e Beth, minha família, Mariana, né? Nosso filho Marcos, ele tem uma célula onde que ele está. Essa semana passada, né, Beth? Houve uma conversão lá onde que ele está, né, alojado, jogando o futebol dele. Tem feito a obra do Senhor, tem ganhado almas lá, né, Jacobete? Então, assim, isso é gratificante. Por quê? Porque eu quero ser esse padrão na minha família, amém? E eu sendo esse padrão de Cristo na minha família, consequentemente, aqueles que querem andar conosco, comigo, com Beth, com a nossa supervisão, com a nossa coordenação, com a nossa igreja, também vai seguir o padrão de Cristo. Amém? Então, eu me atrevo a falar, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? Eu quero que você se atreva também, fale aí agora. Fale para o seu irmão do lado aí, se atreva a falar isso. Sejam meus imitadores. Fala mais uma vez, para afirmar na mente e no coração dessa pessoa aí, desse irmão. Amém? Quando você coloca esta frase na sua vida, no seu coração, acabou aquela máxima aí do mundo que fala assim, ó, faça o que eu digo, mas não faça, né, o que eu faço. Nós temos que pregar, né? Nós temos que viver aquilo que nós pregamos e pregar aquilo que nós vivemos. Assim, nós teremos um discipulado forte. Amém? Eu sei que nós somos falhos, nós erramos sim.
né? Mas quando tentamos seguir o padrão de Cristo, essas falhas não vão aparecer, né? E nas nossas falhas, muito mais acontece que é nelas que o Senhor se aperfeiçoa. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém. Então vamos repetir aquela frase mais uma vez para gravar no seu coração, né? A salvação é? Mas o discipulado, tudo que temos, né? Vai custar seu tempo, amém? Não vai, Bruno? Vai custar o seu dinheiro, amém? Vai, mas vai te trazer uma paz que excede todo o entendimento e vai te dar uma vitória em nome de Jesus, amém? Amém, queridos? Quinto e última chave, nós vamos falar sobre a paternidade e não o paternalismo. Né, pesquisando um pouco sobre essas duas palavras, né, eu trouxe a tradução, né, o significado delas. A paternidade, qualidade ou condição de um pai. E olha, o paternalismo é o nome que se dá a ações que limitam a autonomia ou a liberdade de uma pessoa ou de grupo. Pesado, né? Vou ler de novo, olha. É o nome que se dá a ações que limitam a autonomia ou a liberdade de certas pessoas ou grupo. E a Bíblia é bem clara quando ela fala sobre esse assunto. Vamos abrir comigo lá em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 2. Vai aparecer aqui no telão, amados, então eu vou lendo para a gente poder ganhar tempo. Fala assim, olha, aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho, e que quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Amém? Quando eu me deparei com essa quinta chave, e eu fiquei impressionada com tudo isso, porque é uma grande verdade que, infelizmente, às vezes nós vivemos. Nós precisamos entender, amados, que o nosso discípulo, né, aquele que nós lideramos, ele precisa caminhar com as suas próprias pernas. Ele precisa ter as suas próprias opiniões, né? Muitas das vezes nós vivemos dentro da igreja uma paternidade que se torna um paternalismo. Porque a paternidade, ela ensina, mas o paternalismo, ele controla. Vocês vão ver se você já conhece esse exemplo. Muitas das vezes a gente passa por algumas situações de ovelhas, porque o seu líder não vai estar, ela não está. Ah, porque o meu líder não gosta, eu também não gosto. E eu estou dizendo, por exemplo, de uma cor rosa, de algo simples, né, amados? E isso, muitas das vezes, a gente não percebe, mas nos torna paternalismos. Porque nós queremos controlar uns aos outros. Amém? Mas nós precisamos entender que a paternidade, ela ensina. Eu vejo por isso pelos meus 2 bebezinhos que eu tenho, né? A gente ensina eles desde o início a falar, a caminhar, a como se comportar nos lugares. E assim também nós precisamos ser com os nossos liderados. Nós precisamos ensinar eles e não controlá-los. Sabe por quê, queridos? Porque quando você ensina alguém, quando você se afastar dessa pessoa, ela não vai se perder. Hoje em dia nós temos muitos desses problemas, né? O líder se afasta, o líder vai para uma outra cidade, o pastor vai para uma outra igreja, vai assumir um outro prédio, e os líderes que estavam caminhando com ele se perdem, porque muitas das vezes eles são controlados, mas não ensinados. Quando eu vim, né, quando eu estava aqui, mas quando eu comecei a trabalhar com a visão, fui inserida em uma célula, eu tive uma pessoa que me ensinou. Um dia ela parou de caminhar comigo, né, Marcelo? Mas aquilo que ele me ensinou nunca se perdeu. Porque ele foi pai para mim, ele teve a paternidade na minha vida. Pelos seus discípulos hoje, da sua caminhada, eles estão com você? Porque muitas vezes, queridos, não são eles que são o problema, às vezes somos nós, líderes. Nós que às vezes queremos controlá-los, nós que às vezes queremos impor neles algo que não é a forma que é Cristo. É aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós somos, mas você é individual. Cristo é para todos, mas o seu jeito, ele é individual. Amém? Mais uma coisa, a paternidade aproxima, mas o paternalismo exclui. A paternidade aproxima, querido. Você hoje é amigo de outra célula? Você hoje senta perto de outras pessoas? Você hoje é amigo, conversa? Porque tem pessoas, eu já vi vários parentes falando assim, a pessoa virou crente e agora exclui todo mundo.
A pessoa virou cristã e agora não conversa com mais ninguém. Quando você tem um líder que ele é pai, que ele age com paternidade, você consegue conversar com outras pessoas. E é assim que a gente conquista o outro. Teve uma época da minha vida que eu era crente chato, ninguém gostava de conversar comigo. Porque eu me achava muito santa, queridos. E aí, nesse momento, eu afastava as pessoas de perto de mim, eu não estava sendo o pai delas. Porque eu queria controlar, se não for assim, não é assim que funciona. Se não for assim, não dá para andar comigo. E não é assim. Porque a forma não sou eu, não são vocês, a forma é Jesus. E quando a forma é Ele, queridos, eu posso te dizer, as pessoas, elas começam a ser ponte na vida uma das outras. E um outro ponto importante da paternidade é que a paternidade, ela promove e ela não limita. Eu aprendi isso muito com o pastor Elton, que a paternidade, ela é como se fosse uma ponte. O seu líder vai crescer, o seu liderado vai crescer. Mas quando a nossa liderança não pratica a paternidade, a gente se torna muro na vida das pessoas. Às vezes tem alguém na sua célula, querido, que ele não cresce, ele não evolui, ele não sai. Ele não quer nem orar dentro da célula. Mas talvez isso pode ser por responsabilidade nossa. Porque a gente precisa ser ponte na vida das pessoas. Amém? Um outro ponto importante, que a paternidade, ela gera superação e não estagnação. Quando você é ponte na vida dos seus liderados, dos seus discípulos, ele então vai ser um adulto, vai ser um adolescente, vai ser uma criança que vai se superar. Amém, queridos? E eu queria falar uma coisa que eu tenho muito aprendido, sabe? Diante de tudo isso aqui, é que Deus, o Senhor, Ele não nos controla, Deus nos conduz. Vira a pessoa do seu lado e fala, Deus não me controla, Deus me conduz. Amém, queridos? E você vai entender que o seu discípulo, ele está pronto. Ele teve um pai, ele teve a paternidade gerada na vida dele, quando ele começar a andar com as suas próprias pernas. Não é bom isso? Quando a gente vê um discípulo fazendo algo que você faria, você fala, nossa, que bacana, ele cresceu, ele evoluiu. Então, se você ainda não tem esse discípulo andando com você, querido, deixa eu te dizer, existe uma forma, a forma é Jesus, e tem a paternidade no seu coração, que eu tenho certeza que a sua célula, a sua supervisão, ela vai romper. Amém? Aleluia. Amém, queridos? Quando nós falamos que o discipulado custa tudo, isso é a mais pura verdade. Não existe um discipulado bem feito que não lhe custe algo. O Senhor sempre nos testa a todos os momentos, nos ensinando a abrir mão das mais variadas coisas. Talvez para você Deus pediu algo pequeno, para o outro Deus pediu algo grande, aos nossos olhos. Mas cada um de nós sabe a dificuldade que é abrir mão de alguma coisa quando Deus lhe pede. Sabe, às vezes você está aqui, irmão, e você ainda não rompeu porque Deus está te pedindo algo que você ainda não entregou. Talvez você ainda não deu o próximo passo na sua liderança, porque Deus já te pediu algo que ainda não foi entregue. Todos nós sabemos aquilo que Deus tem nos pedido. Para uns, Deus pede algumas coisas. Para esses, é aqueles que vão viver uma vida cristã na média. Mas para aqueles a quem Deus pede tudo, serão os discipuladores extraordinários. Então, se mas Deus está me pedindo tudo, você está no caminho certo, irmão. Porque aqueles que não têm nada são os que formam os maiores discípulos. Amém? Às vezes a nossa bagagem nos atrapalha. É por isso que quando Jesus chamou, Ele disse, deixa aí o que você está fazendo. Eu vou fazer de você pescadores de homens. Não é assim que o texto diz? Deixa aí o que você está fazendo. Queima a carroça, deixa tudo aí, afunda o barco. Quanto mais Jesus te pede, mais discípulos Ele vai te dar. Não retém aquilo que Deus está te pedindo, não, irmão. Se Deus está te mandando entregar, entrega. Tem gente que Deus está mandando ir para o seminário e ainda não foi. Amém? Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Aqueles em que Deus está pedindo. Opa, alguém pegou aí. É por isso que a palavra diz que a palavra lançada pelo profeta, ela não cai no chão. Ela pode ser para você, mas se você não pegar, ela vai ficar no ar até que alguém pegue. Amém? Então, se você pegou, irmão, ela vai servir para você. Amém? Tem gente que Deus está pedindo tanta coisa, mas às vezes a gente ainda não entregou. E é isso que está nos impedindo de crescer. Porque quanto mais Deus tira de nós, mais Ele nos eleva. Amém? Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Irmão, deixa eu te dar um conselho. Entrega mesmo.
Não retém nada não, porque nada é nosso. A gente não tem nada. Nós estamos aqui de passagem. Pastor, mas Deus pediu meu emprego. Amém. Deus vai te dar outro melhor. Ou talvez não, irmão. Só para encerrar, irmãos, eu já contei esse testemunho aqui. Eu sempre tive o sonho de ser delegado. E eu fui para a faculdade de Direito. E eu estava estudando feliz da vida. Não estava fora desviado, nada disso, irmão. A gente fazia célula na faculdade, estava tudo uma benção. E aí um dia Deus me pediu a faculdade. E aí ele falou assim, agora chega, está na hora de você parar. Pertinho de acabar, irmãos. Faltando 2 períodos. Pertinho de acabar. Só que eu estagiava, então se eu saísse da faculdade, eu também perderia o meu emprego, o meu estágio. Eu trabalhava no maior escritório de direito bancário de Belo Horizonte, com a vida toda arranjada na minha cabeça. E um dia Deus me pediu tudo isso. E eu posso te falar uma coisa? Quando aconteceu, doeu. Mas eu não me arrependo nem um segundo de ter feito a escolha que eu fiz. E hoje eu sou infinitamente mais feliz do que eu era. Porque não existe realização fora do propósito. E às vezes o propósito vai custar tudo que você tem. Amém? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Todos com os olhos fechados, por favor, para ninguém te distrair. Quero que ninguém te distraia. Amém? Eu quero orar por você só por um instante. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço por cada irmão aqui, Senhor. Cada líder, cada supervisor, cada coordenador, cada anfitrião, cada membro de célula. Pai, nos ensina a elevar, Senhor, para o próximo nível o nosso ministério. Pai, que a gente aprenda a renunciar aquilo que ainda falta para avançar até o caminho que o Senhor deseja. E que todas as coisas que o Senhor tem tirado de nós ao longo do processo, Senhor, sejam tempos oportunos para que o milagre do Senhor se faça presente em nós. Para que possamos testemunhar a sua grandeza e não a nossa. Porque nós somos o palco, Deus, e o Senhor é a estrela. Nada é realmente nosso, Deus. Então nos ensina a abrir mão daquilo que é necessário, para que sejamos lembrados como aqueles que foram relevantes nessa terra. Aqueles que fizeram algo genuíno para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te pedir, irmão, você que é membro de célula, procura o seu líder de célula aí. Vamos causar só uma confusãozinha rápida. Procura o líder da sua célula, fica junto com ele aí. Se você já está perto, ótimo. Se não está, aproxima do seu líder aí. Nós vamos orar juntos com a nossa liderança. Nós vamos aprender a honrar o discipulado, meu irmão. Rapidinho, acha o seu líder aí. Não perde o foco não, não distrai não, irmão. Deus está fazendo algo lindo aqui. Não se distraia. Acha o seu líder de célula. Você vai orar com ele. Os supervisores e os coordenadores vão nos ajudar a interceder pelos irmãos. Fica junto aí, meu irmão, com a sua liderança. Não distrai não, não perde o foco não. Aleluia. Você que já está com o seu líder de célula, fecha os seus olhos. Vamos orar juntos, amém? Fecha os seus olhos aí no seu lugar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, Senhor Deus. Obrigado por essa tarde, esse dia, Pai, que passamos na Tua presença, Pai. Pois aprendemos, ó Pai, tanto de Ti, Senhor Deus. Aprendemos, ó Pai, como manusear nossas células, ó Pai, como alcançar o crescimento, a multiplicação, Senhor Deus. Ó Pai, o evangelismo, Senhor Deus, que o Senhor continue nos ensinando, ó Pai, nesse dia de hoje, Senhor Deus. Oramos, ó Pai, por cada aliança, ó Pai, que fazemos, ó Pai, que possamos aprender também, ó Pai, a fazer novas alianças, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando cada membro de célula, cada líder, Senhor Deus, cada anfitrião, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Pai bendito, tocando no coração deles, ó Pai. Que eles possam sentir, ó Pai, o desejo, ó Pai, de estar formando essa aliança, Senhor Deus, assim como Ruth com Noemi, ó Pai. E que nada venha abalar, ó Pai, essa aliança, Senhor Deus. Que nos dias más podemos estar perto um do outro.
outro, ó Pai. Pois sabemos, Senhor Deus, que as alianças que fazemos, ó Pai, os irmãos que nos sustentam, ó Pai, nos dias bons, nos dias maus, ó Pai bendito. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai bendito. Em nome de Jesus, Deus, nós estendemos as nossas orações nessa noite, Deus, te pedindo, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, que a Tua graça possa nos alcançar, Senhor, dia após dia, para que nós possamos ter um discipulado genuíno, para que nós possamos, Senhor, olhar para o alvo que é Cristo. Ó Deus, mova os nossos corações de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos formar discípulos, ó Deus, como o Senhor. Que eles possam ser espelhados em nossas vidas. Que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo aonde estivermos. Ó Deus, aqueles que o Senhor colocar para andar conosco, que possam, Senhor, sentir fome e sede da Tua presença, Deus. E que o Seu nome seja exaltado e glorificado em todo o tempo. Você que pode, aplauda o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Pode ser mais forte, hein? Que é para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Antes de você se assentar aí, diga aí para o irmão que está do seu lado: Deus vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Graça e paz a todos, amém? Aleluia. Que dia precioso, hein, irmãos? Nós estamos tendo aqui quantas ministrações poderosas, como Deus falou conosco, não é verdade? E agora eu estou aqui com a barriga fria aqui, pensando: meu Deus, tem misericórdia de mim, aleluia. Mas, irmãos, eu quero nessa noite trazer ainda uma palavra, uma última mensagem nessa imersão de 2022, trazendo aqui o aspecto da última estação, a estação da multiplicação e o empoderamento dos filhos de Deus, amém? Então eu quero ser breve aqui nessa ministração, para que nós possamos orar juntos, amém? E no final nós vamos estar aqui também recolhendo os dízimos e ofertas, mas eu quero ser aqui bem breve, para depois o pastor Elton estar encerrando esse dia, que vai ser um dia, creio eu, um divisor de águas para nós, e um dia que vai marcar um novo tempo para a nossa liderança e a nossa história, amém? Glória a Deus. Quantos estão aqui desde o primeiro soar, não é verdade? Glória a Deus, grande maioria. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém, irmãos? Aleluia. Você tem aprendido coisa aqui nesse dia? Você aprendeu mesmo? Então, antes de eu começar aqui, compartilha uma coisa que você aprendeu com esse irmão que está do seu lado aí. Vou te dar 30 segundos para você compartilhar com ele, amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou, daqui a pouco, o pessoal do louvor volta. Eu vou precisar das meninas da dança, viu? Avisa as meninas da dança que eu preciso delas aqui no final. E elas com a bandeira do Brasil, amém? Aleluia. Obrigado, Paulo. Amém, irmãos? Eu queria falar nessa noite com você sobre uma igreja que expande, tem líderes empoderados para alcançar, amém? Então fala comigo, uma liderança empoderada. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Eu vou pedir o Rafa para colocar para mim a versão NVI, amém? Hebreus capítulo 12, versículo 27. Eu quero ler com vocês o versículo 27 e 28. Hebreus capítulo 12, amém? Aleluia. Antes da gente ler, a gente está falando aqui uma igreja que se expande. E eu fui procurando a Bíblia, irmãos, expande, a palavra expande. E são poucas expressões assim, que a palavra realmente é expande. Mas lá em Provérbios tem a palavra expande, e nela eu fui procurar o significado, no original. A palavra no original é iatsa, e ela, olha o significado dessa palavra: ir adiante com um propósito. Uma igreja que se expande, então, significa uma igreja que vai adiante com um propósito, amém? O pastor El estava dizendo aqui sobre isso, né? Os outros irmãos também ministraram aqui a questão de que nós não estamos aqui para cumprir meta, mas estamos aqui para cumprir o propósito.
Então, uma igreja que se expande é uma igreja que vai adiante para o quê? Cumprir um propósito. E nisso, irmãos, a igreja, ela além de se expandir, ela precisa ter a consciência, eu e você, que nós também somos imparáveis e inabaláveis. Hebreus capítulo 12, versículo 27, diz lá, ó, as palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Aleluia! Olha o que o texto de Hebreus está dizendo, irmãos, que o Senhor disse que chegaria o tempo dele abalar as estruturas, e aquelas coisas que seriam abaladas iriam deixar de existir. Exatamente o que nós estamos percebendo nos dias de hoje. O mundo está sendo abalado. O mundo está sendo abalado, é como se ele estivesse sendo sacudido, irmãos. O pastor Elton sempre diz aqui, é como se estivesse sendo tocado um som de trombeta, um despertar, na verdade, para a humanidade, com as coisas que estão acontecendo e aquilo que está por vir. Nós sabemos que tudo que está acontecendo é o prenúncio da volta de Jesus. E nisso o mundo está sendo abalado. Mas o texto da Bíblia diz que nós recebemos um reino inabalável. E se nós recebemos esse reino inabalável, irmãos, se nós pertencemos a ele, significa que nós não nos abalaremos. Uma igreja que se expande é essa igreja que nós cantamos aqui. Enfrentou o Império Romano, enfrentou o Coliseu, enfrentou as perseguições de eras e mais eras, mas permaneceu de pé. Por quê? Porque a igreja, irmãos, ela é inabalável e por isso ela se expande. Uma igreja inabalável, irmãos, ela é uma igreja indestrutível. Sabe por que isso, irmãos? Sabe por que eu e você nós somos indestrutíveis? Porque nós somos membros do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, irmãos, ele é indestrutível. Sabe o que isso significa? Significa que a igreja faz parte da divindade celestial. Olha só para você ver. Olha quem você é. Quem está caminhando sobre essa terra. Alguém que faz parte da divindade celestial. Olha para essa pessoa que está do seu lado e você fala, você está podendo, hein, irmão? Amém, irmãos? O corpo de Cristo é indestrutível. A igreja é indestrutível, inabalável. Por isso que a igreja se expande. Porque, irmãos, todo corpo saudável cresce. Não é assim? Quando você está saudável, você cresce. Cresce naturalmente. Então, todo corpo saudável, ele cresce, ele se expande. E nisso nós percebemos a igreja. Veja bem, a igreja começa com Jesus há 2000 anos atrás. E note vocês, irmãos, não precisou de uma multidão, mas começou com 12 homens incendiados. Mas não é só um incendiado, um mover passageiro, não. Foi algo que foi dentro deles, no mais íntimo deles, e o que os incendiou de forma tal que permanece há mais de 2000 anos a chama ardente. Essa chama que ardeu nesses 12, que depois foi para 70, que depois foi para 500, que depois foi ali com 3.000 sendo convertidos, e depois 5.000, e depois milhares de milhares, essa é a chama do Espírito Santo de Deus. Este Espírito que traz o quê? Esse empoderamento para a igreja. Nós falamos aqui sobre evangelismo, sobre comunhão, crescimento espiritual. Estamos falando aqui agora acerca da multiplicação, não é verdade? E nisso nós percebemos o quê? Que essa igreja que multiplica, ela é dinâmica, ela é viva, ela está em constante manifestação, não é verdade? Em constante agito, ela não pode ficar parada, ela precisa se expandir. É o it se cumprindo em nós. E nisso, irmãos, nós percebemos o quê? Que isso tudo é possível pela ação do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 15, diz que o Espírito Santo vem testificar acerca da obra de Cristo.
Então, falar acerca de empoderamento da igreja, empoderamento de uma liderança, das nossas células, da nossa igreja, é falar acerca de um povo que testifica acerca da obra de Cristo. O que os apóstolos fizeram no primeiro século, irmãos? Se não falar acerca de Cristo, se não pregar o evangelho, sem achismo, sem as suas próprias convicções, mas aqueles homens, enquanto ardiam nas fogueiras, louvavam o Senhor, enquanto eles eram devorados pelos leões famintos, louvavam o Senhor, e nos momentos em que eles estavam perante os incrédulos, eles anunciavam uma só mensagem: Cristo o Senhor. E nisso eles foram empoderados. Por quem? Pelo Espírito Santo. Uma igreja empoderada é uma igreja que testifica a obra de Cristo. Uma liderança empoderada é uma liderança que, o quê? Ela testifica a obra de Cristo. Irmãos, entenda uma coisa. A unção do Espírito Santo, ele sobre nós tem uma função de nos empoderar, sabe para quê? Para nós pregarmos o Evangelho. Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, você vai ver ali Jesus voltando do deserto, voltando da tentação. Ele chega numa sinagoga, ele vai pegar lá, e a Bíblia vai fazer questão de dizer que ele está lá. Ele começa, está aí o texto, ele começa a ler então, aquele texto lá de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para pregar. Uma igreja empoderada. Jesus voltou, irmãos, do deserto, pipocando do poder do Espírito Santo de Deus. Veja bem, ele volta de um tempo, não é verdade, que perante aos olhos humanos seria um tempo de abalo. Mas todo aquele que está e vive segundo o Espírito Santo de Deus, ele permanece inabalável. Fala comigo assim: eu tenho o Espírito Santo de Deus, por isso eu sou inabalável. O texto de Lucas vai dizer, ele dizendo: olha, eu fui ungido para quê? Pregar o Evangelho. E o Espírito do Senhor está sobre nós também, irmão. Sabe para quê? Para nós pregarmos o Evangelho de Cristo. Nisso nós somos empoderados. Nós somos empoderados, não é para poder fazer um mover, não é para falar em novas línguas, não é para isso. Nós somos empoderados para pregar e testificar a obra de Cristo aos quatro cantos da terra. Então, meu irmão, se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, pregue acerca de Cristo. Nós falamos aqui, o pastor Elton recapitulou agorinha, uma igreja que se expande. Ela é uma igreja que tem uma visão, tem evangelismo, tem comunhão, unidade, crescimento e tem multiplicação. E Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós acreditamos que o empoderamento do Espírito Santo sobre a igreja, ele vem para quê? Para nos alinharmos ao propósito de Deus. Então, nós só somos empoderados pelo Espírito Santo quando nós estamos alinhados ao propósito de Deus. A pergunta é: e agora? Diante de tudo isso que foi dito aqui, irmãos, para nós hoje, né, que nós fomos ministrados e ministrados, de que forma nós vamos viver de forma proveitosa? Será que nós não estamos perdendo tempo? Será que nós não estamos confundindo a unção do Espírito Santo? Ou estamos buscando esse empoderamento do Espírito Santo para outras coisas? Eu fiz questão de ler o texto de Hebreus capítulo 12 aqui, sobre as coisas abaladas, elas vão deixar de existir, porque o que nós temos mais visto nos dias de hoje, são pessoas estourando no YouTube, estourando na internet, estourando nas redes sociais, com supostos ministérios, mas aí vem o Senhor e saculeja, irmãos, e ministérios são abalados e deixam de existir. Pessoas que eram referência, pessoas que estavam arrebanhando multidão de jovens, pregando em eventos para um ginásio cheio de milhares de pessoas, e nós percebemos que num abalo que vem da parte de Deus, porque é o próprio Senhor que disse que chegaria o tempo que Ele abalaria as coisas, e as coisas que são abaladas deixariam de existir. As pessoas trocando Jesus pelo pop, as pessoas trocando Jesus por outras coisas, ministérios abaláveis, terrenos, humanos, irão perecer, mas a igreja do Senhor permanecerá de pé. Quantas pessoas não passaram
tentaram destruir a igreja permanece de pé, irmãos. Quantos reis, quantos governos, não é verdade? Mas a igreja permanece de pé. Muitos movimentos pararam, mas eu e você, a igreja do Senhor, permanece de pé. Fala comigo, eu permaneço de pé. Sabe por que isso, irmãos? Porque a igreja é um movimento que prevalece. Nós iremos prevalecer. Olha o que Atos capítulo 5 diz, versículo 36. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e há cerca de 400 homens se ajuntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Olha o que a Bíblia está dizendo. Surgiu um movimento em certo tempo, liderado por esse tal de Teudas. Ele reivindicou, ser alguém, reuniu 400 pessoas, mas quando ele morreu, deixou de existir. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e a todos seus seguidores foram dispersos. Também, outro movimento, que surgiu, não é verdade? E deixou de existir. Aí na sequência, Lucas, o escritor de Atos, vai dizer: portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Aqui está falando acerca da pregação dos apóstolos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Todo aquele que se levanta contra a igreja do Senhor, contra mim e você, meu irmão, está se levantando contra o próprio Deus, e eles não poderão nos impedir. Então, meu irmão, você precisa entender que persistência é diferente de teimosia. Persistir é a chave para destravarmos novos níveis na nossa vida espiritual. O persistente está focado no porvir, enquanto o teimoso está focado naquilo que passou. Então, aquele que é persistente, ele está com os olhos à frente. Você hoje está aqui, você já está pensando, minha célula vai multiplicar. Você já está pensando, vou ganhar aquele vizinho que está muito resistente, porque nós vamos expandir, nós vamos alargar as tendas da minha célula, da nossa igreja. Você já está pensando aí, vislumbrando, olha, nada poderá nos impedir, amém, irmãos? Por quê? Porque o persistente está focado no porvir. Irmãos, eu fico tão feliz, hoje estava acontecendo, tudo que está rolando aqui, e aí quando foi agora no último intervalo, tem um líder que já tinha conversado há algum tempo com a gente, falando que ia dar uma parada agora, porque isso e aquilo, e teve uma ministração, ele chegou para mim e falou assim, aqui, tudo aquilo que a gente conversou, esquece. O pastor Elton tinha me ligado, falado, olha, vai te procurar e tal. Chegou para mim e falou, pastor, esquece, estamos firmes, estamos juntos aí. Estava pensando em desistir, talvez alguma coisa assim, talvez. Aí vem as ministrações, vem a chama do Espírito, vem o empoderamento do Espírito Santo e fala, nada pode te deter, você tem que avançar, porque o persistente olha no porvir. Então, meu irmão, pelos olhos da fé, olhe, veja, anuncie a data da sua multiplicação. O que está retendo de você colocar essa data de multiplicação? É pela fé, pelo empoderamento. Olha o que o texto está dizendo aqui. Coisas inabaláveis, elas deixam, elas caem. Mas aquilo, o reino inabalável, já foi entregue a nós. Você, cidadão de um reino inabalável, que se expande. Então, meus irmãos, Deus nos encoraja a persistir. Fala assim, Deus me encoraja a persistir. E o plano dele, tem 5 tópicos aqui, que eu vou colocar aqui para vocês acompanharem, 5 tópicos que nós vamos falar aqui sobre esse encorajamento de Deus. E o primeiro dele é a revelação. Fala comigo, revelação. Que revelação é essa, irmãos? No empoderamento da liderança, no empoderamento da igreja, no empoderamento dos filhos de Deus. É a revelação de que Deus é um bom pai. Nós não podemos, e não é à toa que nós estamos falando muito sobre paternidade nesse tempo, você e eu, nós precisamos ter consciência de que Deus é um bom pai. Foi Deus quem te escolheu, me escolheu. Irmãos, eu de mim mesmo não tenho nada a oferecer.
Mas nas oportunidades que o Senhor nos concede, nós, qualquer um de nós que estejamos aqui pregando, ministrando através da dança, do louvor, nós não oferecemos nada de nós mesmos, nós oferecemos através do Espírito Santo de Deus. E então nisso nós sabemos e vemos como o nosso Pai é bom, porque mesmo sendo limitados, na verdade, Deus nos escolheu para fazer uma obra inabalável. Olha que interessante, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, não é verdade? De vez em quando a gente fica andando em umas montanhas russas aí, mas Deus te chamou para um reino inabalável. Quando Jesus olha para mim, para você, meu irmão, Ele olha a unção que Ele vai derramar e vai falar assim, olha, não vai ser abalável, Ele pertence a um reino inabalável. João capítulo 10, versículo 37 diz, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Então olha só o que o próprio Senhor Jesus disse, né? Que se a questão dele não estar realizando a obra do Pai, que não era para as pessoas crerem nele, assim somos nós. Nós não podemos estar aqui realizando coisas de nós mesmos, não, nós estamos aqui com um propósito, de realizar a obra de Deus, a obra do nosso Pai, e a obra do nosso Pai, que é bom, também é boa. Por isso nós temos prazer. Então, o primeiro tópico é você entender isso. Para você ter essa consciência de ser empoderado, é você ter a consciência de que Deus é um bom Pai. Que Ele te escolheu a dedo. Eu vos escolhi. Ele não pediu o anjo para te escolher, foi o próprio Cristo que te escolheu. Então fala com essa pessoa que está do seu lado, Deus te escolheu. Bill Johnson, que é um evangelista, ele diz assim, olha, da mesma forma que Jesus revelou o coração do Pai a Israel, também a igreja tem de ser a manifestação do coração do Pai ao mundo. Então, da mesma forma que Jesus apresentou o coração de Deus a Israel, aos seus discípulos, a igreja hoje precisa manifestar o coração do Pai. E eu creio, irmãos, que nós nesse tempo iremos manifestar o coração do bom Pai. Então uma igreja empoderada, ela tem como primeiro princípio no seu coração, na multiplicação, a revelação de que ela serve, ela pertence, ela é filha de um bom Pai. Amém? Aleluia. Segundo tópico, irmãos, ela enfrenta as dificuldades sem retroceder. Graças a Deus aqui ninguém nunca pensou em parar, não é verdade? Dá só aquela olhada de rabo de olho assim para o seu irmão do lado, assim, para tipo assim, será que ele já parou para pensar em retroceder? Uma igreja empoderada enfrenta as dificuldades sem retroceder. Olha o que Atos capítulo 5, versículo 41 diz. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Nome de quem? De Cristo. Hoje nós estamos aí, não é verdade? 7 de setembro foi comemorado, todo mundo está vendo aí nas mídias, né? Manifestações pelo Brasil inteiro, né? Manifestações a favor da família, enfim, nós sabemos, estamos vendo tudo isso aí. Mas é fato, irmãos, que a igreja cada vez mais será perseguida. Não pense você que as coisas vão melhorar, não. Por isso que nós temos dito aqui nesses dias, quem governa a nossa vida não é direita e esquerda, mas nós estamos debaixo do governo de Cristo. E diante disso, irmãos, essa canção que nós cantamos aqui, dos leões, do Coliseu, irmãos, a letra dessa canção, ela é algo profundo. Porque em certo momento da canção a gente fala assim, eu queria ver aqueles homens caídos sobre o sangue. Irmãos, não pense você que é uma coisa linda de se ver, não. Né, pastor Antes? Imagina você entrando numa arena com o seu menino pequeno, segurando a mão dele, ele falando, pai, eu não quero estar aqui, e o leão vem, toma ele da sua mão, começa a mastigar o menino. Você acha que isso é uma coisa bonita de se ver? Que louvor há nisso? Que alegria haveria nisso, irmãos? Dentro de um coliseu você vê nessa situação, essa cena, não é verdade? Mas pessoas empoderadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, elas sabem que as leves, momentâneas tribulações desse tempo não se comparam com a glória que há de vir. E nisso, irmãos, uma igreja empoderada enfrenta dificuldades sem retroceder. Tem coisas que a gente enfrenta que não é fácil, dá vontade de desistir. Mas os discípulos aqui, os apóstolos, saíram dali. Depois de serem sabatinados, escorraçados, na verdade, humilhados, eles saíram dali alegres, porque eles perceberam, nós estamos no caminho certo. Se nós estamos, na verdade, causando transtorno ao mundo caído, significa que nós estamos no caminho certo.
A Poli estava aqui testemunhando sobre a questão lá de muitos líderes lá na supervisão, passando, enfrentando alguns problemas e tal. Irmãos, você está achando que o diabo vai ficar de braço cruzado com você indo lá, mexendo no terreiro dele? Não vai. Só que o Senhor lhe constituiu de autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E você pode entrar no terreno do inimigo pisando e marchando, irmãos, e falando: diabo, sai fora que você não pode tocar na minha vida, porque eu faço parte de um reino inabalável. Amém? E ninguém pode te tocar. Aleluia. Então o segundo ponto aí, ó, é a resiliência. Essa condição que nós temos de resistir e permanecer. Amém, irmãos? Então, nesse sentido, seja resiliente. Terceiro ponto, avançar em seu chamado através da igreja. Uma igreja empoderada, ela avança através do seu chamado da igreja. Está ali, ó, é o avanço. Nós precisamos expandir, avançar, crescer. É o id, irmãos. O pastor Elton sempre diz aqui: nós nos achegamos a Cristo no vinde, mas nós cumprimos o nosso propósito no id. O vinde é muito bom. Nós somos acolhidos, cuidados, tira-se os carrapichos, as feridas são curadas, não é verdade? E Deus nos empodera para quê? Para o id. Então o vinde, o pastor Elton sempre diz, o vinde se completa no id, amém? Fala comigo, o vinde se completa no id. Mateus capítulo 16, versículo 18, e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja bem, irmãos, avançar no chamado através da igreja. Uma igreja empoderada é essa igreja, irmãos, cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela. Normalmente alguns entendem que isso são as obras do diabo contra a igreja, mas esse versículo aqui, o sentido correto de interpretá-lo é o seguinte: é a igreja arrebentando as portas do inferno. Meu irmão, é você chegando e picando o pé na porta do inferno, se tivesse porta no inferno, né? Se tivesse, você pode chegar e arrombar. Por quê, meu irmão? Porque estamos consolidados, estamos fundamentados na rocha, na pedra fundamental. Lucas leu aqui o versículo de Efésios, a pedra de esquina, a pedra de fundamento que é Cristo Jesus, e nele nós somos inabaláveis, e nele nós podemos encontrar as portas do inferno, e elas não prevalecerão. Por isso hoje é um dia profético para nós. Por quê? Porque nós vamos daqui a pouco orar. Nós vamos orar juntos uns com os outros. Nós vamos pôr as mãos. Nós vamos empoderar os irmãos. E nós vamos estabelecer datas. Nós vamos estabelecer propósitos. Nós vamos profetizar. Por quê? Está chegando o tempo de nós expandirmos. Está chegando o tempo de nós manifestarmos verdadeiramente quem nós somos na face da terra. Não é tempo da igreja se calar. Não é tempo de nós manifestarmos quem nós somos, amém, irmãos? Bill Johnson tem uma outra frase dele que ele fala o seguinte: ande com matadores de gigantes, e isso é contagioso. Quando você anda com pessoas poderosas, você se torna também poderoso. Então, você que está na sua célula, colhe no seu líder de célula, porque ele é um homem poderoso. E líder de célula, colhe no membro da sua célula, no anfitrião, porque é um homem e uma mulher poderosa também. Assim somos nós, precisamos andar uns com os outros para quê? Para nós avançarmos no nosso chamado. Amém, irmãos? Aleluia. Quarto ponto, que é de uma igreja empoderada: pastoreio. A multiplicação, ela está atrelada à questão do cuidado, do pastoreio. Cuidar com amor das pessoas imperfeitas. Uma igreja empoderada, irmãos, é esta igreja que é perfeita, composta de pessoas imperfeitas. Ela é perfeita aos olhos de Cristo, pelo poder redentor de Cristo, do sangue de Jesus, e pela graça do Senhor, nós somos perfeitos. Mas é uma igreja composta de pessoas imperfeitas, não é verdade? Com suas limitações, estatura, altura, não é verdade? Largura, comprimento, assim vai. Mas o fato é que todas essas nossas imperfeições, elas são encobertas pela graça do nosso Senhor. Atos capítulo 9, versículo 13, respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá,
este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Aqui era Saulo, que estava sendo ali medido pelos olhos humanos. Um homem perseguidor e matador de cristãos. Um homem que era inimigo do povo de Deus. Olhado, visto pelos homens, ele era alguém que deveria ser expelido, ficado de longe. Mas os olhos do Senhor eram um instrumento, um vaso poderoso. Um dia, meu irmão, alguém talvez tenha olhado para você e pensou, esse daí não vai dar em nada. Mas quando Deus olhou para você e te escolheu, e você está aqui nessa noite, é porque Ele olhou e falou, olha, ali está um instrumento poderoso nas minhas mãos. Um vaso precioso. E veja bem o que está sendo dito, que vai pregar perante os gentios e os seus reis. Ninguém falou amém? Uma igreja empoderada, irmãos, é aquela igreja que o Senhor vai usar nas periferias, mas vai levar até os governantes dessa terra. E é o tempo que o Senhor, preste atenção no que eu vou dizer. Deus vai abrir portas para as células nossas entrarem em casas de pessoas poderosas em Belo Horizonte, nas cidades, nos estados, e nós vamos alcançar em nome de Jesus. Nós precisamos estar preparados para isso. Irmãos, porque os perdidos não estão apenas nas periferias, mas estão nos palácios também. E aqui o texto está dizendo, pregará entre os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Você está sendo empoderado nesse tempo pelo Senhor, sabe para quê? Para pregar aos reis, os governantes dessa terra. É o teu patrão, é o gerente da tua empresa, é aquela pessoa que tem um status lá bacana, talvez é um dono de um comércio, de um estabelecimento. Deus vai usar a tua vida, a nossa vida, para poder pregar acerca de Jesus a essa pessoa, e o evangelho do reino de Deus inabalável alcançará os palácios para a glória de Jesus. E é você que vai ser usado, meu irmão. Você não tem vontade de pregar num palácio, não? Pergunta o irmão que está do seu lado, você não tem vontade de pregar num palácio, não? É claro, irmãos, presta atenção, nós não estamos aqui vislumbrados por estruturas, amém? Mas o que eu quero te dizer é que Deus vai te colocar a pregar perante os poderosos dessa terra, amém? Então o quarto ponto é o que? O pastoreio, cuidar. Sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas olham para esse e falam, esse já tem tudo, ele não precisa do evangelho. É o que mais precisa. É o que mais precisa. Então, nesse sentido, nós somos usados, empoderados para quê? Para cuidar com amor de pessoas imperfeitas. E tem gente que você olha assim e fala assim, Deus me livre de cuidar desse fulano. Mas é esse que Deus olha e fala, olha, é um vaso poderoso nas minhas mãos. Então, com amor, nós cuidamos de pessoas imperfeitas. Sabe por quê? Até porque um dia alguém cuidou de você. Cuidou de mim. E quem disse que nós somos perfeitos? Nós chegamos na mesma condição que Saulo, irmãos, imperfeitos. Mas aí vem o oleiro, pega o vaso, quebra o vaso e molda um vaso novo. Amém? E o quinto e último ponto aqui, que é o empoderamento da liderança dessa igreja que se expande, é o avivamento. Avivamento é muito confundido nos dias de hoje com movimento. Avivamento não é movimento. Avivamento não são coisas passageiras, irmãos. Avivamento é o poder de Deus sendo manifestado para a transformação de vidas. Os avivamentos que marcaram a história, o culto de Adolfo foi muito importante, uma série de mensagens que teve aqui, falando sobre os avivamentos, foi nesse sentido, ensinando aí os jovens, os adolescentes aí, acerca disso. Movimentos, na verdade, que não foram meros movimentos, mas foram unções liberadas, foram assim, moveres de Deus liberados, que transformaram e marcaram tempos, gerações. O avivamento, irmãos, ele vem para quê? Para que o mover do Espírito Santo, na verdade, venha converter o coração das pessoas ao Pai. E nisso a igreja precisa estar em prontidão, porque Deus quer usar a igreja como instrumento de avivamento nessa geração.
Olha o que Atos capítulo 10, versículo 44 diz: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Foi um avivamento, irmãos, que aconteceu ali. Era um momento de louvor, de adoração, de monte. Não era, era um movimento de quê? De pregação da palavra. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu a todos aqueles que ouviam a mensagem. O avivamento foi tão poderoso que milhares de almas se converteram naquele dia. Lembra que eu falei no início que a obra do Espírito Santo, não é verdade, na igreja, é a mesma obra que ele tem também e exerce como ministério, é de testificar a obra de Cristo, e nós temos esse santo ministério. Então nós, irmãos, estamos aqui para testificar a obra de Cristo, a obra da igreja, e nisso nós somos empoderados, irmãos. É você trazer uma mensagem que, quando você menos percebe, pessoas estão sendo impactadas através da sua vida, e você fala: meu Deus, mas da onde que eu falei isso? Foi o Espírito Santo de Deus fluindo através de você, porque assim está escrito: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não sei se você já percebeu isso. O Espírito Santo, diferente de Jesus, que tem vários nomes. Jesus é o príncipe da paz, é o leão da tribo de Judá, é o cordeiro de Deus, ele é a estrela maravilhosa da manhã e a raiz de Davi, não é verdade? Ele tem vários nomes, mas o Espírito Santo não tem. Já percebeu isso? O Espírito Santo, ele tem alguns simbolismos. Ele é fogo, ele é água, ele é rio. E das representações dele vai ser dito que do nosso interior fluiria rios de águas vivas. Não é um único rio, são rios. Isso é, os rios aqui simbolizam, são os ministérios, são os dons do Espírito fluindo dentro de mim e dentro de você, meu irmão. Então todo momento que nós nos colocamos à disposição para pregar o Evangelho de Cristo e testificar a sua obra, vem o Espírito Santo, nos empodera, e do meu interior, do seu interior, do nosso interior, fluem rios de águas vivas. São os dons do Espírito fluindo em nós. Quando? Quando testificamos a obra de Cristo. Eu imagino que Pedro não fazia a menor ideia, irmãos, que no final da mensagem dele 3.000 pessoas iriam se converter. Mas fato é que ele estava ali sendo usado de uma forma empoderada pelo Espírito Santo de Deus. E sabe qual que é o grande despertar para nós nesse sentido? Por exemplo, hoje, 7 de setembro, Brasil, movimentos e tal. O problema do Brasil hoje não é a presença do diabo, o pastor El disse isso, mas sim a omissão da igreja. O problema do Brasil hoje não é o diabo está aí, irmãos, desde há muito tempo. Ele está aí causando tumulto na terra. O problema do Brasil é a omissão da igreja. Mas é chegado o tempo, e nós estamos sendo despertados a isso, da igreja se manifestar como um instrumento poderoso na mão de Deus. É essa igreja do avivamento. Mas não é avivamento, irmãos, de coisa assim, sabe, emocional, não. É avivamento de transformação de vidas. É avivamento de destronar impérios. A igreja primitiva, cantada aqui nessa noite, foi uma igreja que o Império Romano não conseguiu abalar. Por quê? Porque era uma igreja que pertencia verdadeiramente a um reino inabalável. E posso te contar um segredo? Nós somos essa mesma igreja inabalável. Aleluia. Atos capítulo 9, versículo 10 diz: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. Cabe a nós hoje ouvir a voz de Deus e reagir perante o mundo. Não é o tempo mais de ficarmos parados, irmãos. O nosso sim para Deus liga o céu na terra, para que outras pessoas assim também sejam ligadas também. O Espírito Santo hoje, ele está aí, é o mesmo, permanece. O derramamento do Espírito Santo já aconteceu, irmãos, há 2000 anos atrás. Está disponível, ele habita dentro de mim, dentro de você. O que nos falta hoje para manifestar esta igreja empoderada? Eu posso te dizer, não nos falta nada, apenas nos posicionarmos como uma igreja empoderada pelo Espírito Santo de Deus.
Uma igreja que se expande, uma igreja empoderada pelo Espírito Santo de Deus, ela não tem medo, ela não retrocede, ela não tem dúvidas, mas ela avança, ela persevera, os seus olhos estão no porvir. O que você vê hoje pelos olhos da fé? É aquilo que eu disse, coloca aí no seu coração a data da sua multiplicação. Olha aí com os olhos da fé a salvação da sua família, da sua casa. Olha com os olhos da fé aí, não é verdade? Os teus discípulos caminhando com você, você gerando novos discípulos. Olhe com os olhos da fé, persevere no porvir. Entenda, irmãos, que o Espírito Santo ele vem para nos empoderar justamente para quê? Para que nós venhamos verdadeiramente manifestar esta igreja, este reino que é inabalável. Entenda, eu disse aqui, não precisa de muitos, mas os poucos que estiverem, que estejam de coração totalmente devotado. Jesus começou uma igreja com 12, por meio de 12 sementes foram lançadas, e olha os frutos dessas sementes aqui no dia de hoje. Não precisa de muitos, mas temos poucos para fazer. Mas irmãos, se esses poucos estiverem com o coração derramado perante o Senhor, é o suficiente para que a glória de Deus se manifeste. Tem o último texto aqui, na realidade o penúltimo, Lucas capítulo 10, versículo 20, diz assim, olha, contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. A nossa alegria, ela não está em coisas terrenas, em realizações, da gente ver e perceber coisas acontecer, não. A nossa alegria é saber que o nosso nome está escrito no livro eterno da vida, e saber, irmãos, que nós fomos chamados para ser ponte, para ser realmente esse caminho, como é que eu posso dizer? Essa ponte, esse caminho para que outros também avancem e que também tenham o seu nome escrito no livro da vida. A nossa alegria não está, porque eu já expulsei tantos demônios, não é porque eu já curei tantos enfermos, não. A nossa alegria primeiramente é saber que nós não éramos merecedores, mas mesmo aqui assim Cristo nos salvou por meio da sua graça. E saber que hoje Ele te usa para você ser instrumento para que outros também sejam salvos. Essa é a nossa verdadeira alegria. O Espírito Santo, irmãos, é esse que vem, para quê? Para empoderar a igreja. O Espírito Santo está aí, desde o primórdios da história humana, ele está sobre a terra. Ele tem um propósito de testificar a obra de Cristo. Mas ele também está para quê? Para empoderar a igreja. Vem cá, Silvia. Vocês acham que eu não ia beijar a Silvia hoje, não? Todo mundo beijou a esposa aqui, eu não vou beijar a minha. Eu sou o Adriano da Silvia. Eu sou a Silvia do Adriano. Eu chamei a Silvia aqui para encerrar. E aí é o seguinte, ela vai encerrar aqui com uma historinha que vai ilustrar muito essa questão do empoderamento do Espírito. Mas eu estava lá em casa hoje, antes de vir para cá, estava refletindo sobre o Espírito Santo, esse empoderamento, e o papel do Espírito Santo na nossa vida. E, inclusive, sexta-feira, na aula de hermenêutica lá no seminário, falando com a turma, a gente conversava sobre como nós interpretamos a Bíblia. E hoje a Bíblia precisa ser interpretada à luz de Cristo. Cristo é a chave hermenêutica. A Bíblia precisa ser interpretada aos olhos de Cristo. E a gente vê Cristo de Gênesis a Apocalipse em várias partes. E Gênesis capítulo 24 diz que Abraão, sendo velho, versículo 1, que sendo velho, ele chama um dos seus servos, o mais antigo, para que ele vá encontrar uma esposa para o seu filho. Abraão aqui, irmãos, ele representa Deus. Quem que é o filho de Abraão, que foi entregue como sacrifício? Isaac. Isaac representa então quem, irmãos? Jesus. Quem é o servo que vai procurar uma esposa para Isaac? O Espírito Santo. Abraão é o pai, Isaac é o filho, e o servo, o texto diz lá, ele era o servo mais antigo da casa, e é interessante que o texto diz assim,
ele tinha autoridade para governar todas as coisas da casa do seu senhor. Então, ele era um servo que tinha autoridade na casa de Abraão. É o Espírito Santo. Nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito é um só. Todos eles são Deus, não é verdade? E o texto vai dizer que esse servo então sai com 10 camelos para procurar a noiva. E ele encontra, em um dado momento, diz que ele olha e vê Rebeca. E diz que ela era muito formosa. Ela era linda. E aí, ele fala, será que é ela, Senhor? Ele estava procurando para Isaac. E o texto vai dizer que então, ele tinha colocado no coração dele um propósito. Olha, se eu vou parar aqui, ele parou os camelos lá, eram 10 camelos. Se aparecer uma mulher que vier me ajudar, me dar a água e der aos camelos também, vai ser essa, Senhor. E colocou ali, então chega a Rebeca, e ele pede água a Rebeca. Ela dá água a ele, depois ela pega e dá água também aos camelos, irmãos. Note, eram 10 camelos, caminhando na Palestina. Sabe quantos litros de água que bebe um camelo? Eu procurei pesquisar, na faixa de 130 litros de água, cada camelo. A Bíblia fala que assim que ela terminou de dar água ao servo, ela vai e começa a dar água a todos os camelos. Imagina a obra que essa Rebeca fez, para lá e para cá. Quem que é Rebeca, irmãos? Esqueci de perguntar. Se Abraão é Deus Pai, se Isaac é Deus Filho, e o servo é o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo vai procurar uma noiva para Isaac, quem é Rebeca? Rebeca sai e vai, e ela é dinâmica, ela vai ali, dá água para um, dá água para outro, e ela vai, e o texto diz que o servo está olhando atento. Quando ela termina tudo aquilo, ele pega um saco cheio de ouro e entrega para ela como presente. O que eu vejo nessa história? A Rebeca é essa igreja que se expande. É essa igreja dinâmica, em movimento, que ela está, sabe, disposta a fazer aquilo que é necessário para servir. Ela não para e tudo mais. Só que esse trabalho, irmãos, ele não é em vão. Esse trabalho, ele não fica assim, perdido. Aquele que está atento, olhando o trabalho, vai empoderar, vai recompensar essa igreja. Esse Espírito Santo, irmãos, que está dentro de mim, dentro de você, olhando tudo, e está olhando e vendo as nossas dificuldades, os nossos momentos difíceis, mas Ele está atento a todos eles e fala, olha, eu não vou deixar em vão, eu vou empoderar e eu vou recompensar. Não é à toa que em breve, quando Jesus nos buscar, nós seremos recompensados no céu, será o nosso galardão. Mas até lá, irmãos, nós vamos trabalhar, vamos dar água a beber, quantos camelos forem necessários. Por quê? Porque essa é a obra que nos foi comissionada, cumprir o propósito do Senhor. A igreja é empoderada, essa igreja dinâmica, que não para, que tem vida de Deus nela. E não é a condição, não é o cansaço, nada disso. Se ela tem um objetivo e um propósito, ela cumpre, ela vai até o fim. Porque nós não somos como aqueles que retrocedem. Mas nós partimos, nós avançamos para o alvo, para o destino que nos foi traçado. Amém, irmãos? Deixa a Silva falar um tiquinho agora. Dá um beijinho. Amém, graça e paz, queridos. Que privilégio que nós temos, né, de estar aqui nessa conferência, imersão. Imergir nada mais é do que mergulhar, se aprofundar. Conta-se uma história que 3 rapazes procuraram o pastor da igreja deles e falaram com ele, pastor, a Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito Santo. Como que é isso? O pastor saiu, retornou com 3 peneiras. Entregou uma peneira para cada um e falou com eles, vocês vão lá no rio, vocês vão encher essa peneira e vão tentar encher ela. Quando vocês conseguirem encher ela, vocês vão descobrir o que é se encher do Espírito Santo de Deus. Aí os rapazes, um virou para o outro e falou assim, esse pastor está doido, não tem como encher uma peneira. Aí o pastor falou, façam o que eu estou falando com vocês, que vocês vão entender. E eles foram. Chegando lá, eles enchiam a peneira de água no rio e a peneira se esvaía, né? E foram fazendo assim. 2 desses rapazes, eles ficaram assim, eles falaram assim, esse pastor está doido mesmo, vamos embora, porque não vai ter como a gente encher essas peneiras. Só que um ficou lá, e ele enchia a peneira,
e trazia de volta e a peneira, né, se esvaziava. Aí o pastor chegou no lugar. Aí o pastor falou assim: e aí, filho? Ele falou: pastor, não tem jeito. Aí ele falou: como que não tem jeito? Ele falou assim: toda vez que eu mergulho a peneira e que eu trago ela vem vazia. Não tem jeito. E o pastor falou: está aí a resposta. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, tem que estar mergulhado nele. Amém? Que nós estejamos mergulhados na presença do Senhor. O que eu vejo com isso? Para a gente viver o propósito de uma igreja que se expande e tem multiplicação, nós temos que estar mergulhados na visão. Amém? Deus abençoe. Amém. Lá em casa a gente continua, tá? Amém, Jesus. Irmãos, é tempo da gente mergulhar na visão e mergulhar no Espírito Santo de Deus. Fica de pé em nome do Senhor. Aleluia. Eu queria nesse instante, né, chamar rapidamente aqui os coordenadores que estão aqui, os supervisores. Vem cá rapidamente, sai do seu lugar para a gente estar aqui. Para a gente estar orando. Pode vir, vem aqui em cima. Só para a gente encerrar. Rapidinho, irmãos. Uma igreja empoderada é uma igreja que tem a revelação do coração do Pai. Quantos aqui têm recebido a revelação do coração do Pai? A igreja empoderada é uma igreja resiliente. Eu sei que você, assim como eu, talvez um dia pensou em retroceder, mas nada nos poderá fazer retroceder. Você é resiliente, amém? A igreja empoderada é essa igreja que avança. Nós iremos avançar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, amém, irmãos? Essa igreja empoderada é a igreja que cuida, é a igreja que pastoreia. Deus irá nos empoderar para cuidar daqueles que são imperfeitos, como eu e você também somos. É a ovelha, aquela malhada que ninguém quer, que o Senhor vai te dar, mas preste atenção, essa daí talvez seja aquele vaso, um instrumento de grande honra nas mãos do Senhor, e Deus vai te usar para ser talvez ali um Barnabé na vida dessa pessoa. E por último, essa igreja empoderada é uma igreja que tem avivamento. E o avivamento, irmãos, como eu disse, não são movimentos, mas é a igreja que tem no seu coração a palavra do Senhor e tem a plena certeza do propósito de quê? De que nós fomos chamados para pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nada poderá nos impedir, nada poderá desviar nossa atenção. Nós somos chamados para cumprir uma grande obra nas mãos do Senhor. E nós queremos orar agora. Estão aqui os coordenadores, supervisores, todos esses homens e mulheres de Deus, que nessa noite, né, nesse dia, foram usados pelo Senhor. Para quê? Para trazer a revelação do coração do Pai aos nossos corações. E hoje eu creio, nós queremos orar nesse sentido. Nós sairemos daqui convictos do chamado que o Senhor tem para nós, que é um tempo de expansão para nós, mas não de qualquer forma, empoderados no poder do Espírito Santo de Deus. Feche teus olhos em nome do Senhor, coloca a mão no seu coração. E enquanto aqui o Ministério de Louvor vai ministrar, eu quero chamar as meninas da dança com a bandeira do Brasil, porque nós vamos orar. Traz a bandeira do Brasil aqui pra gente. Tem uma ali, mas eu quero outra aqui. Amém? Sabe por quê, irmãos? Nós vamos conquistar o Brasil para o Senhor Jesus. Aqui não é movimento político, não é nada disso. Nós estamos aqui para falar acerca do Senhor Jesus. Pode segurar a outra aqui, segura aí, Lucas. Amém? Junto com a Poli, amém? Nós vamos orar, irmãos, que Deus irá nos empoderar a igreja, para quê? Para que nós venhamos conquistar o Brasil para o Senhor Jesus, com muitas células que se multiplicam, células que se expandem, igrejas que se multiplicam, igrejas que se expandem, lideranças que se multiplicam, lideranças que se expandem, tudo isso pelo poder do Espírito Santo de Deus, amém?
Então feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar aqui agora, toda coordenação, supervisão, nós vamos profetizar sobre a vida de vocês. Vocês irão receber aí em nome do Senhor Jesus, e orem a Deus pela fé, profetizando a multiplicação da tua célula, a salvação de famílias, tudo aquilo que o Senhor propôs no seu coração em nome de Jesus, amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite, ó Deus, nós queremos, ó Deus, nessa noite orar, clamar a Ti, Senhor, e profetizar, ó Pai, um novo tempo para as nossas vidas. Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, a nação brasileira, e nós como igreja do Senhor nesta nação, declaramos que o Brasil pertence ao Senhor, e as nossas células, ó Pai, serão, ó Deus, ali, o porto seguro para as vidas, ó Deus, alcançarem, ó Deus, a redenção por meio do Evangelho. Senhor, esta igreja que se expande, nós verdadeiramente queremos, ó Deus, ser a igreja no Brasil, ó Pai, que manifesta e glorifica o Senhor por meio do Evangelho de Cristo. Ah, Senhor, essa igreja empoderada, através das células, das lideranças, através das igrejas, ó Deus, que são apostólicas, são proféticas, são pastorais, nós somos essa igreja, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nessa noite, ó Deus, nós cremos, ó Pai, não estamos aqui num simples feriado, numa simples conferência, não, nós cremos que o Senhor nos chamou aqui, ó Deus, para que algo seja derramado do céu sobre nós, assim como foi em Pentecostes, ó Deus, o fluir do Espírito está aqui nessa noite, ó Deus, e nós cremos que hoje é o dia, Pai, para que os rios verdadeiramente fluam do nosso interior, ó Deus, fluam através da sua liderança, ó Pai, fluam através da sua igreja em nome de Jesus. É a tua igreja que está aqui nessa noite, ó Deus, são os teus filhos, ó Pai, reunidos, empoderados pelo Espírito para cumprir o propósito do Senhor. Assim eu creio, ó Deus, que se cumprirá em nós e através em nós, em nome de Jesus. Pega a mão desse irmão aí que está do seu lado. No final do culto você vai passar álcool na mão, fica tranquilo, pode unir os corredores, nós vamos orar juntos como um só corpo, esse corpo inabalável, de um reino inabalável, é o corpo de Cristo. Vida de Deus vai fluir através de você aí, meu irmão, na vida desse irmão que está do seu lado, fala com ele, vida de Deus vai fluir através de mim para a sua vida, e da sua vida para a minha vida. Vida de Deus, empoderamento do Espírito, você vai receber desse irmão e vai ministrar sobre esse irmão. Nós estamos aqui, vamos orar, e nós vamos declarar, profetizar sobre a igreja em nome do Senhor. Feche os seus olhos, meu irmão, e deixa fluir através da sua vida. Em nome do Senhor, flua no Espírito, flua. Deixa Deus te usar. Enquanto a bateria toca, enquanto os instrumentos trocam, esse é o som da marcha do exército de Deus. Receba empoderamento do Espírito, receba dons do Espírito. Deus, deixa Deus te usar, renovar a tua fé, deixa Ele renovar os dons na tua vida. Fale em línguas, em mistérios, tenha visão, discernimento espiritual, deixa. Sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus. Vem sobre a tua igreja, Pai. Vem sobre os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, eu acho que você não está entendendo, é necessário. Abra a sua boca. Existe algo de Deus aqui nessa noite. É sobre o Brasil. Não é uma guerra política, ela é espiritual. Mas a igreja do Senhor vencerá no terreno espiritual. Seja empoderado pelo Senhor. Seja empoderado. Abra sua boca, meu irmão. Abra sua boca. Não caminhamos, oh Deus, pelo que vemos, e o que nos move é
você pode, levante a mão do seu irmão e que você está segurando firme. Como o pastor Adriano disse, é um derramado Espírito Santo, é um derramado da presença de Deus. Você que fala em línguas, abra sua boca e comece a falar em línguas. O Espírito Santo quer renovar você nessa noite. O Espírito Santo quer trazer novos sonhos para o teu coração. Eu vejo o Espírito Santo separando pessoas aqui. Eu vejo o Espírito Santo levantando pastores e pastoras. Eu vejo o Espírito Santo incendiando pessoas hoje. O Espírito Santo está transformando vidas aqui em verdadeiras tochas acesas para essa geração. Deus está te empoderando nessa noite. O Espírito Santo de Deus está nessa noite te capacitando. Abra a tua boca e ore, querido, em nome de Jesus. Vai recebendo. A Bíblia diz: abra a tua boca e eu te encherei. Abra a tua boca e vai sendo cheio. Receba, receba dessa presença. Mais Espírito Santo nesta noite. Sela esta noite, sela essa imersão com a tua doce presença, em nome de Jesus. Toque os instrumentos, flua no nosso meio, flua no nosso meio, flua, Espírito Santo. Oh, rebacantarabachori andarabaixeia, remacantarabasori andarabaixeia andarabaia, shebarabacantarabasori andarabaixeia. Que caia por terra toda obra do nosso inimigo. Tudo aquilo que prende, tudo aquilo que segura a igreja, tudo aquilo que tem travado a igreja do Senhor, caia por terra. Caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que está travando a tua mente, tudo aquilo que bloqueia a tua vida, nós liberamos uma palavra agora. Receba o empoderamento do Espírito Santo. Receba nesta noite, em nome de Jesus, para você ser mais efetivo na obra de Deus. Receba poder do alto para você testemunhar. Receba poder do alto para você avançar no propósito que o Senhor já plantou no teu coração. Rema cantarabaixa, as coisas velhas ficaram para trás. Deus está fazendo algo novo. Ele vai fazer algo novo na tua vida. Ele vai fazer algo novo no teu chamado. Deus, Ele está fazendo algo novo. Deus não descarta pessoas. Deus renova os corações. E Deus está renovando você nesta noite. Deus está renovando a unção, a graça, o poder, a alegria sobre a tua vida. Deus está te renovando hoje. Receba o renovo do Senhor. Reba cantarabaixa, Senhor. Onde tiver um coração sedento, toca. Toca nesta noite. Uma alma sedenta, toca agora, Senhor. Em nome de Jesus. Renova para a glória do teu nome. Oh, ricantarabaixa e andarabaia. Solta a mão do teu irmão, coloca a tua mão à altura do teu coração nessa noite. Eu sei que a nossa caminhada tem tantos desafios, mas como foi dito lindamente que nessa noite o Espírito Santo de Deus é que nos impulsiona. Você não está só, você tem o Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Lázaro está na nossa vida. Espírito de poder, de graça. O Espírito Santo de Deus. O Senhor não descarta ninguém. Deus não descarta pessoas. Talvez você passou por lutas e tem passado, mas Deus não descarta. Deus renova os nossos corações. Diga comigo: Espírito Santo, nesta noite eu recebo o empoderamento do alto e eu declaro que eu não vou parar, eu vou avançar, cumprir o teu propósito todos os dias da minha vida. Vou investir os meus dias, todos os meus recursos, tudo que o Senhor me deu,
para que o teu reino possa se expandir, avançar todos os dias, em aliança com os meus irmãos, em aliança com esse ministério. Nós vamos avançar, fazer diferença, ser uma igreja relevante em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Glória a Deus, aplauda mais forte a Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Amém, querido. Que bênção, glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar por um instante. Obrigado, os meninos, toda a nossa liderança. Que tempo bom da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos lá no vídeo para a gente ver e depois vá para casa, pode ser? Glória a Deus. Amém, gente. Fica de pé, vamos agradecer ao Senhor. Eu queria convidar a Lu aqui, vem cá, amor. Vem cá, para você orar, abençoar, né? As nossas vidas, despedir você debaixo da bênção, né? Que você vai debaixo da bênção e se prepare para 2020, para 2023. Amor, todo mundo deu beijinho, eu não ganhei beijinho. Eu quero também. Eu sou o Elton da Lu. Eu sou a Lu do Elton. Lá em casa a gente continua. Amém, gente? A Lu vai orar, querido. Muito obrigado a todo mundo aqui. Foi muito bom. Deus abençoe vocês, viu? E domingo estaremos juntos de manhã na consagração, batismo das 10. E à noite pastoremos, ceia em todos os cultos domingo. Vamos estar juntos. Tempo lindo de Deus para nós. Amém, gente? Irmãozinho tá animado, né? Deus conserva. Deus conserva, né? Depois da imersão, né? Amém, irmãos? Que dia abençoado hoje. Glória a Deus. Vem. Eu estou vendo ali o pastor Caio também, que eu não citei. Pastor, levanta sua mão ali, que está conosco também, com a família, né? Bacana. Que bom. Aplaudo o Senhor pela vida do pastor Caio ali também. Obrigado, pastor. Desculpa, não tinha te visto lá. São os pastores que vieram para estar conosco aqui. Amém, queridos. Um dia muito bom. Glória a Deus por tudo. Foi muito lindo. Parabéns a todos os irmãos que estiveram envolvidos, as ministrações, tudo com muito carinho. Glória a Deus. Você que participou, tenho certeza que foi uma bênção na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, te louvamos nessa noite por tudo, Deus. Como o Senhor é bondoso, gracioso. Quantas coisas lindas o Senhor trouxe para nós desde ontem. O Senhor trouxe uma mensagem tão forte. Hoje o Senhor nos ensinou a discernir, a entender o trilho. Muito obrigada, Pai. Nós queremos te pedir graça para que possamos aplicar, para que possamos viver, Senhor, empoderados, cheios da tua unção, cheios da tua graça, que possamos estar em todo o tempo, Senhor, cumprindo a tua vontade em todas as coisas. Dá-nos essa graça, Senhor. Possamos viver a tua vontade, a tua direção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Marca, Senhor, o coração de cada homem, de cada mulher aqui, com essas palavras tão lindas derramadas aqui, possa ecoar em nosso coração, em nome de Jesus. Muito obrigada, te louvamos e te agradecemos. O Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, príncipes e princesas do Senhor, com toda a nação de Israel, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.